Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo. Vamos começar orando, né, meus irmãos? É bom a gente apresentar nosso trabalho, nosso dia na mão do Senhor. Vamos começar assim. Pai, obrigado por mais um dia, obrigado pela chuva, pelo alimento, pela família que me deu, pelo ministério. Obrigado por cada vida que tem assistido meu vídeo, participando minha lista de amigos, Pai, das redes sociais. Obrigado pela tua presença, pela tua graça, pela tua misericórdia, Pai. Perdoa meus pecados, minhas faltas, minhas transgressões, pelo pensamento ignorante. Que eu fiz, que eu faço a luz, que agradou o Senhor. Perdoa-me, Pai. Perdoa da minha casa, perdoa meu Pai interno. Somos todos pecadores, Pai. Estou aqui está clamando, Senhor. Tenha misericórdia de nós, somos pecadores, Pai. Fala conosco hoje, Pai, no livro do profeta Oséias, no capítulo 8. Não sei o que nós queremos ouvir, nem o que nós queremos falar, mas o que o Espírito quer falar em cada um de nós, que tudo seja para a glória do seu santo nome. Amém. Irmão, o livro de Oséias, no capítulo 8, eu vou voltar, irmão, antes eu deixo a mensagem do primeiro Samuel, capítulo 17, versículo 37. Essa mensagem está no TikTok, está no Instagram, está digitada no Messenger, de todos aqueles que me acompanham no Messenger. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37. Ali quando os filisteus, aquele gigante, vem afrontar o povo de Israel, onde todo mundo tem medo daquele homem, que insultou um gigante, né? Ele parecia uma formiga na frente dele, muito alto, forte. Todo o exército, todo o povo de Israel correu com esse gigante. Mas Deus, quando tem um propósito, ele até manda Davi ver como é que está os irmãos, como está a guerra. Davi vai na hora que o filisteu está insultando Israel, ou seja, o Deus de Israel. E Davi escuta, e aquele soldado fala para Davi que Saul, o rei, ia fazer com aquele que matasse, derrotasse aquele gigante. Então Davi se propôs. Eu vou resumir que é muito pequeno, não posso falar muito, irmão. Senão o outro, não ODS fica pequeno. Então Davi falou com Saul, não fique com medo dele. Eu irei enfrentar esse gigante. O Saul falou, você é muito novo e ele é um de guerra. Você não tem entendimento de guerra, você não pode lutar contra ele. Aí Davi conta a história da Saul, que ele matou para defender as ovelhas do pai, da família, matou um leão, um urso. E ele conta para Saul e fala, olha, Deus me livrou da mão do urso, do leão e do urso, ele vai me livrar da mão desse você também. Saul já com medo, né? Vendo Israel derrotado, ele fala, então vai e Deus seja contigo. Davi não precisou de arma, Davi precisou somente da fé. Ele creu que se ele fosse, Deus iria derrotar aquele gigante, através da mão dele. E somente com uma pedra, com a punta de uma pedra, ele derrotou aquele gigante, matou o gigante. O que nós entendemos por essa palavra de Davi? Davi, um homem de fé, ele propôs matar ele. Todo mundo estava com medo, mas ele, confiando na fé que ele tinha no Senhor, ele falou que ele iria e matava o gigante. Ali era Deus preparando Davi já para ser rei de Israel. Às vezes acontece na minha vida, e nós não entendemos, não sabemos por quê. Era a preparação de Davi para ser um rei, para cuidar das ovelhas do Senhor, para cuidar do povo de Israel. Saul já havia sido rejeitado por Deus. Então, quando as coisas acontecem na nossa vida, temos que meditar, pensar o que está acontecendo e por quê. Nem toda derrota, nem toda luta, nem todo deserto é para o nosso fim. É o começo da nova história. Davi, ali, era o começo da nova história de Davi. Davi deixando de ser pastor, de ovelha, para ser um guerreiro, e cuidar das ovelhas do Senhor, do povo de Israel. Então vamos entender que nem todo deserto é o fim.
é o começo de uma nova história. Vamos agora para o livro de Oséias, capítulo 8, que fala assim. São duas mensagens diferentes. Né? A primeira, 1 Samuel capítulo 17, versículo 37, é a mensagem que eu deixo no TikTok e no Messenger. Eu digo isso para cada um de vocês, aquele que eu tenho no Messenger, que me acompanha. E agora Samuel eu deixo no YouTube, ou Oséias eu deixo no YouTube, no Instagram e no Face. Só no YouTube vocês podem ver, assistir o vídeo completo. São 23 minutos total, né? Então vamos lá. O castigo está próximo. Aqui Deus falando, por exemplo, que o castigo está próximo. Não somente do povo de Israel, mas o castigo de todas as nações que afligiram o povo de Israel. O castigo do povo de Israel, porque deixou o Senhor, abandonou a palavra do Senhor, abandonou os propósitos do Senhor, andaram segundo o propósito dos corações, deixaram de seguir o Senhor para seguir os homens, seguir outras nações. Deixaram de adorar o Senhor para adorar a Deus, adorar ídolos. O castigo está próximo. Deus fala, manda o profeta falar para ele que o castigo está próximo. O castigo das outras nações, porque chegou o tempo de eles pagar pelos erros, pela idolatria, pelos erros que eles andavam cometendo também. E por afligir o povo de Deus, não como for o propósito de Deus, mas com dureza, castigo duro. Então, o fim está próximo para tudo, no castigo está próximo de tudo. Às vezes nós somos castigados por uma coisa que nós fizemos, não nos lembramos, não nos arrependemos. Muitas vezes. Nós vemos o caso de Davi, que ele foi castigado porque ele cometeu um adultério e matou um homem para limpar sua mão do adultério. Então, Deus tem um momento, a hora dele, castigar e cobrar da pessoa o que ele fez de errado. Deus perdoa quando ele se arrepender. Os nossos erros, quando ele se arrepende, Deus perdoa. Mas tem um preço a pagar, meu irmão. Põe a trombeta, a tua boca, põe a trombeta a tua boca. Ele vem como águia contra a casa do Senhor, porque transpassaram o meu conserto e se rebelaram contra a minha lei. A mim clamarão, Deus meu, nós, Israel, te conhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo persegui-lo-á. Eles fizeram reis, mas não por mim. Constituíram príncipe, mas eu não soube. Da sua parte e do seu ouro, da sua parte do seu ouro, fizeram ídolos para si, para serem destruídos. O teu bezerro, Samaria, foi rejeitado. A minha ira se acendeu contra ele. Até quando serão eles incapazes de alcançar a inocência? Porque isso é mesmo de Israel. Um artífice fez e não é Deus, mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria. Porque semearam ventos e cegarão tormentas. Não há seara, a erva não dará farinha, se a der, tragarão os estrangeiros. Aqui é o castigo do povo de Israel, porque deixou o caminho do Senhor. Porque fizeram ídolos. Fizeram o que Deus falou que não fizesse. Ídolos, imagens. O castigo porque deixaram o Senhor, porque não seguiram os mandamentos do Senhor. Esse é o castigo que vem sobre o povo de Deus, sobre essa terra. Porque nós andamos fazendo ídolos que Deus não mandou a gente fazer. Nós construímos ídolos na nossa mente, no nosso coração, quando nós idolatramos o nosso cônjuge, o nosso filho, um carro, uma casa, nosso pertence.
Deus não mandou que nós idolatrássemos. Ele mandou que nós, deixou que nós administrássemos, cuidássemos. Mas não fazer isso, não idolatrar. Não filho nem ninguém, nem nada na terra. Não podemos fazer ídolos. Tem pessoas que fazem o dinheiro um ídolo. Deus, Jesus fala no Evangelho que nós devemos amar. Não podemos amar Deus e o dinheiro. A outra parte fala que amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Então são ídolos que nós fazemos. Nós idolatramos até a cama que nós dormimos, a roupa que nós vestimos. São ídolos que nós constituímos. E Deus não está nesse negócio. Deus fala que nós não devemos fazer ídolos para nós. Não podemos adorar imagens de escultura. Isso é o mal que vem sobre nós. E Deus fala que nossas imagens, nossos ídolos serão destruídos. Porque não é de Deus. Não foi Deus que mandou. Fizemos ídolos, mas não tem nada a ver com Deus, nossos ídolos. As nossas estátuas, as nossas imagens. Nada tem a ver com Deus. Porque Deus rejeita tudo isso. Talvez nós consideramos até a nossa oração, nós idolatramos. Quando a pessoa pensa, fala, o irmão ou irmã, fulano ora bem demais. Fulano ora bem demais, são ídolos que nós fazemos. Nós idolatramos líderes espirituais, governantes. Tudo isso vai vir o fim. O castigo sobre nós vai vir por isso que nós fazemos, por essas imagens de homens que nós fizemos. Quantas pessoas idolatraram os governantes que passaram? Quantas pessoas idolatraram reis? Idolatra pastores, padres, papas. Nada disso é de Deus. O único ídolo que nós devemos construir, o único que nós devemos idolatrar é o Senhor. Amar, adorar. Porque muitas vezes o nosso celeiro ele seca por causa dos ídolos que nós fazemos. Deus tira, muitas vezes, vai tirando as nossas. Minguando nosso celeiro, nosso salário, para não entender que nós deixamos de seguir a Ele para fazer ídolos na nossa vida, fazer imagem, adorar outras imagens, adorar outros deuses. Assim estava o povo de Israel. E assim está o mundo hoje. Irmãos, quantas pessoas idolatraram o presidente que passou? Quantas pessoas idolatram o presidente que aí está? São ídolos que nós construímos. Pessoas que nós nos apegamos, pensando que ele pode resolver as coisas ruins dessa terra. Não pode. É somente Deus. E sabe por quê? Que o mundo está assim, sabe porque o castigo está vindo. O castigo está vindo para nós entender que nós estamos fazendo a coisa errada. Nós idolatramos até remédio. O castigo está vindo sobre o povo. Aqui fala do povo de Israel, mas ele está escrito para mim e para você hoje. As nações que afligiram o povo de Israel foram castigadas também. Nós vemos o caso do Egito, Babilônia, outros 6. Até o povo de Israel sair do Egito e vinha chegar à terra prometida. Quantas nações foram destruídas? Era o castigo. Agora, por que Deus castigou aquelas nações? Por causa da idolatria deles. Eles adoravam outros deuses, adoravam imagens, sacrificavam os próprios filhos. Não fazia menção do nome do Senhor Jeová. Por que Deus castigou aquelas nações? Porque invadiram a terra que não era deles. Invadiram a terra que era promessa para a semente de Abraão, os filhos de Jacó. Deus castigou aquelas nações porque estavam errados. Agora Deus está castigando o povo de Israel, conhecendo isso tudo, conhecendo tudo isso. Andar com o Senhor 40 anos no deserto, quer dizer,
O Senhor andou com eles 40 anos no deserto, não deixou faltar nada, não deixou fome, não deixou sede, não ficou ficar doente, conhecendo Deus, mas deixaram Deus para idolatrar Deus de outra nação, Deus que não era Deus, para se contaminar com as outras nações que Deus falou que não se contaminasse, não se unisse a elas, para se unir às nações. O castigo veio, irmão, porque os reis não estavam obedecendo, os juízes não estavam fazendo, julgando como Deus deixou escrito, não estavam julgando com justiça. Os reis não estavam governando como era Deus ordenando que governasse, com retidão. O homem, o povo de Israel se corrompeu. Vamos hoje para 2025. O homem está corrompido. O mundo, ele está sujo, ele está imundo. A idolatria, irmão. Quantas pessoas passam de frente a uma igreja e zombam daqueles que estão ali dentro da igreja? Quantas pessoas estão nos botecos, estão nas distribuidoras, zombando do nome de Deus, brincando com o nome de Deus? E paz, meu irmão, pessoas que já estiveram na casa do Senhor, pessoas que foram obreiros do Senhor, mas deixaram a beneficência do Senhor para procurar fazer a vontade do homem. Assim o povo de Israel estava sendo castigado, e estava nesse momento, nessa palavra, porque conhecia Deus, viu as maravilhas que Deus fez e deixaram Deus. E construíram mais de escultura, construíram outros deuses, adoraram homens. O castigo veio sobre Israel. O castigo veio sobre esse mundo. Ou já veio, né, irmão? Porque até nas festas do homem, nos carnavais passados, brincaram com Deus, zombaram do Senhor. Fizeram imagem, pintaram homens de Jesus, pintaram homens de Satanás, fazendo ali Satanás pisar, bater, cuspir em Jesus. Num certo carnaval, não lembro que ano foi, antes da Covid, brincaram com o Senhor. Deus não está nessas festas, nunca esteve. Homens, mulheres, desfilando, mostrando seu corpo. A Babilônia, irmão. Homens e mulheres desfilando seminus, outra hora nus. Quando eu ainda não conhecia o Senhor, que eu acompanhava a televisão, algumas coisas, as festas de carnaval pedia tempo. Chegou o tempo, passou da meia-noite, mulheres completamente nuas nos clubes. Sodoma, Gomorra, a cidade vizinha. Por isso o castigo virá sobre essa terra. Porque o homem esqueceu de Deus. O homem já não tem tempo para orar, não tem tempo para falar do amor de Deus, mas tem tempo para escarnecer, para zombar, para falar, para pisar. O homem não tem mais tempo de ajudar, de amar o próximo, mas tem tempo de pisar, de derrubar, de apontar o dedo. O castigo sobre essa terra virá, irmão. E ele vem. É quando Jesus voltar. Ele vem antes, irmão. Porque nós não estamos nem no começo das dores. Ainda não é o princípio dela. É o começo da cobrança de Deus. Porque o povo de Deus, a igreja está calada. Eu não sei que ano foi, um ano desse passado, eu não me lembro, a gente veio falar, mas não acompanha. Uma escola evangélica entrou na avenida para desfilar. Estão brincando com Deus, irmão. O castigo virá. O alerta está aí, irmão. Capítulo 8 de Oséias. Versículo 14. Por que Israel se esqueceu do seu Criador?
e edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortes. Mas eu enviarei um povo contra a sua cidade, e ele consumirá os seus palácios. Porque esqueceram de Deus. Israel esqueceu de Deus. Igrejas, irmãos. Nós estamos falando de Deus. Estou falando de Bíblia. Não estou falando de religião. Igrejas vão ser destruídas porque estão brincando com Deus. Evangélicos, católicos e outras denominações por aí, espíritas e outros, vão ser destruídas, vão ser queimadas, porque estão brincando com Deus. Tem igreja falando de Deus, um Deus que não é Deus. Tem um pregando Deus aí que não é o Deus que nós conhecemos, o Deus que fez os céus e a terra. Tem muitos falsos profetas. Tudo vai ser destruído. Nós vimos no versículo 14. Estão construindo um Deus que não é o nosso Deus. Estão fazendo milagre por um Deus que não é Deus. Ou tentando, fazer milagre. Milagre de aparência. Estão fazendo a obra com engano. Muitos enganadores, Jesus alertou para nós. Muitos falsos profetas. Lobos disfarçados de ovelha para comer a lã da ovelha. Tudo isso. Essas igrejas, essas denominações serão destruídas. Para que nós, que estamos enganados, ou enganando nós mesmos, pensando, sabendo que não é, mas idolatrando e falando que é, nós mesmos, estão enganando nós mesmos. Quando a gente vê uma obra que vê que Deus não está ali, que nós mesmos falamos, Deus está aqui, que talvez Deus não está naquele lugar. Isso aí só para quem tem discernimento, irmão. Mas Deus, pela misericórdia dos escolhidos, ou seja, dos chamados, Ele ainda vai separar o joio do trigo. A palavra do Senhor fala, é necessário que o joio cresça junto com o trigo. Para quando Deus vier queimar, destruir esses palácios e esses templos, Ele separe o trigo do joio. E Jesus deixa claro, o joio, o trigo, Ele vai pôr no celeiro. E o joio, Ele vai lançar no fogo. Não falo eu, a Bíblia fala. Estou interpretando a Bíblia. Mas fica certo, meu irmão, minha irmã. O castigo virá. Que Deus abençoe, acabou o tempo. Senão não vai o vídeo, deve ter que cortar. Que Deus fala mais Espírito Santo no seu coração, no meu. Quando vão orar, pede ao Senhor que me dê discernimento da palavra dele. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje, Senhor, perdoai nossas ofensas, e com nós mesmos que nos tenha ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livre do mal, porque teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Pai, supera a necessidade dos teus filhos, das tuas filhas, supera a nossa necessidade, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmão, Jesus Cristo está voltando, a última profecia está para ser cumprida. Jesus te ama, eu também te amo. Fica na paz, Senhor Jesus Cristo.